E aí, pessoal, belezinha? Bem, eu tô de boas. E olha só que interessante. Tô aqui de novo gravando mais um episódio desse louco projeto aí, né? E bem, dessa vez eu preferi fazer algo diferente. Vamos falar sobre o que eu quero falar hoje, mas dessa vez eu vou produzir ali minha sala de estar, né? No episódio anterior eu falei pra vocês que eu tô indo me mudar. E aí também surgiu alguns outros assuntos aqui na minha mente e vim falar com vocês, compartilhar. E aí, pra gente não ficar sem fazer nada, você vai decorar a minha sala de estar comigo. Depois eu mostro pra vocês como que ficou. Banheiro, quarto, escritório, ficou bem legal. É bom pra passar o tempo, né? Bem, e aí, como vocês estão, né? Eles estão bem, passaram o dia bem. O engraçado, quando você pergunta isso a alguém, né? A, a pessoa costuma te responder: ah, não, eu tô bem e tal, mas caraca, eu sinto um breve pressentimento, né? De que as pessoas que respondem eu tô bem não necessariamente estariam bem. Não consegue entender? E tipo, é como se a pessoa que respondesse pra você não estivesse esperando que você se importasse, vamos dizer assim. Loucura, mas isso aí foi um pensamento breve, né? Que aqui a gente é sem roteiro. Acostume-se, acostume-se. Mas enfim. Mas aqui o meu é com sinceridade, tá? Então eu realmente quero saber se você tá bem. Mas já pra gente começar, eu me peguei pensando numa situação de que como a gente chega onde a gente está no momento. Não digo em relação a tempo, tá? Mas beber um suquinho de limão, né? Mas como a gente adquire o que a gente tem hoje? Vou botar como exemplo. Vou usar a minha história como exemplo. Quando eu me dei conta de que eu já estava crescido o suficiente, né? Já era crescidinho o suficiente para ter meu próprio dinheiro, para ter meu próprio emprego, mesmo que isso não fosse uma parada certa legalmente, vamos dizer assim, né? Porque eu comecei a trabalhar mesmo, eu tinha 16 para 17. Trabalhei numa gráfica. Meu primeiro trabalho foi numa gráfica. Fazia panfleto a rodo e eu mal sabia fazer design. Mas gostei de design nessa época aí. Né? E aí, eu já consegui ganhar os meus cascalhos, né? O dono me enrolou, né? Me enrolou. Porque teoricamente era pra ele era pra ele pagar mais, né? E não pagou, olha só a doideira. Mas águas passadas, né? Sem ressentimentos. E aí, logo depois disso, eu conheci uma pessoa, uma menina, e que a mãe dela trabalhava no buffet. Então olha só que doideira. Eu já adquiri a skill, né? Já adquiri a skill de designer gráfico. Bem pouca. Mas foi uma boa, né? Foi uma boa pra... Não gostei dessa porta não, vou botar outra. Foi uma boa pra ter uma experiência interessante. Porque é aquilo, como eu falei, eu acho que a gente começa a adquirir skills, né? Experiências por meio de algum ponto A, né? Algum ponto A faz com que a gente consiga adquirir tal skill. E eu acho isso muito interessante. Muito interessante porque muitas das vezes das skills que a gente escolhe, quer dizer, na verdade, muitas das skills que a gente tem, a gente não escolhe ter. Olha só que doideira. A gente não escolhe ter a skill que a gente tem, entendeu?
Isso é, porra, isso é engraçado, né? Teoricamente, isso é engraçado, né? Pode às vezes você ter adquirido aquela skill por meio de alguma necessidade que você tinha naquele momento, né? Mas a grande maioria das vezes a skill que você adquire não é planejada. Eu acho que é algo mais voltado pra necessidade do que o planejado, sabe? Ih, vou botar essa mesinha aqui, ó, pá. Vai ficar tão assim, né? Vamos ver. Teria uma mesa de jantar aqui. E aí, depois que eu conheci essa menina, né? E eu conheci a família dela, me dei conta de que a família dela gostava de um empreendimento. O pai dela era bombeiro. E não sei se é hoje, né? Mas o pai dela era bombeiro e tinha uma mercearia, né? E a mãe dela era dona de um buffet. Uma microempresa de buffet, né? Ou melhor, buffet. Muita gente fala buffet. É buffet ou buffet? Isso aí já me deixou, né? Meio pá. Porque, tipo, se escreve bufete e fala buffet. Mas muita gente fala buffet. Qual é o certo? Deixa um comentário aí, porque eu não sei não, mano. Eu acho que é buffet. Eu sempre falei buffet, na verdade. Não é porque eu acho não, mas é porque eu sempre falei buffet. Então vai ficar buffet, tá? Vai ficar buffet, não tem jeito. A melhor forma é essa. Mas... E aí ela tinha, né? Um empreendimento. Um buffetzinho ali. E ela... E ela tinha muitas festas, tá? Muitas festas. Mas engraçado disso tudo é que eu achei maneiro, achei interessante, né? A pegada ali da festa e tudo mais. E teoricamente, né? Teoricamente, não era algo que eu me familiarizasse a participar, né? Vamos dizer assim. Mas, né? Mas o que me deixou mais assim atraído é por trabalhar em algo de família. Então eu saí do lugar onde eu estava, né? Da gráfica que eu tava e fiz a proposta para essa minha ex-sogra para eu trabalhar com ela. E pô, ela aceitou super de boa, né? Não sei se eu tava saindo agora eu acho que não, mas não sei se eu tava entrando numa fria, sabe? Mas eu acho que não, cara. Foi muito maneiro. Assim, tudo que eu aprendi até lá, né? Tudo que eu aprendi durante todo o tempo que eu fiquei lá trabalhando e tal. Cara, foi maneiro. Foi maneiro. Tipo, conheci pessoas hoje que... Se eu encontrar na rua hoje, as pessoas falam comigo, lembrando daquela época. Então, teoricamente, não foi tão ruim, sabe? E tem as situações lá do trabalho e tudo mais, né? Mas que você olhando por uma perspectiva mais, vamos dizer assim, profissional, cara, não foi tão ruim. Foram skills que eu adquiri que, pô, me amarrei. Mas, né, por outras vias de fato, eu também adquiri alguns traumas, né? Por exemplo, eu fazia muita festa de criança. Meu Deus, mas é um inferno, cara. Meu Deus do céu. É muito difícil, cara. Tu parar com a criança quieta, né? Mas eu vou já contar essa parte aí. E aí eu entrei nesse meio aí de buffet. Então, o que eu fazia? Eu fazia muita festa. E não de comemoração, tá? Não de comemoração. Eu fazia muita festa de trabalhar. De ter que trabalhar na festa. E aí, meio que eu criei um remorso, sabe? De montar festas. Olha só que doideira. Mesmo gostando de festa, eu criei meio que um remorso de montar festa. Olha que loucura. Mas eu acho que é normal, né? A gente às vezes acaba meio que desanimando, né? Do processo. Acho que né? Do processo festa, né? Vamos dizer assim. E eu acho que eu me tornei um desses aí. De pegar trauma de processo chamado festa. Porque é muito trampo, cara. Assim, não é algo que acabe com a sua vida, mas te suga de uma tal forma que tu fica moído, né?
E aí eu trabalhava nos finais de semana, né? Obviamente, nos feriados e algumas datas comemorativas além dos aniversários. E eu comecei a ir transportar as coisas para montar as festas. Até que surgiu o momento que eu comecei também a fazer as coisas que iriam pra festa. Então, o bolo, né, que batia lá o parabéns, o salgadinho que a galera, que as criancinhas se amarravam, enfim, tudo isso passava por mim. Então eu comecei a primeiro fazer o bolo, né? Então eu aprendi ali a fazer a massa, aprendi a fazer a calda, né, do bolo. Aprendi a fazer o recheio do bolo, que inclusive teve um dia, toda vez que eu encontro essa minha ex-sogra, a gente fala sobre isso. Teve uma vez que eu tava fazendo a calda do bolo, a calda não, o recheio do bolo, cara, o recheio quente, derretido, né? O doce, né, quente ali, cara, caiu no meu pé, a panela virou em cima do meu pé, meu Deus do céu. Não sei como meu pé não deformou, cara. Já ia ficar mais feio do que é hoje. Não sei como meu pé não deformou, mas enfim. E aí, depois, né, fui subindo de patente, então já fui aprender a fazer salgadinho. Só que aí, a minha skill básica, né, já foi upada, né? Foi upada por uma skill de fazer salgadinho e entregar o salgadinho. E isso aí achei foda, mano, porque, assim, eu sempre gostei de uma certa independência, né, vamos dizer assim. E chegou um momento, esse sofá é muito grande, meu Deus. E chegou o momento de que eu me tornei independente a ponto dela não ligar muito pro que eu tava fazendo, porque sabia que ia sair o resultado, sabe? E isso é foda demais, né? Isso é maneiro, porque acaba que você não fica com tanta pressão de executar tal coisa. Até nos dias de hoje isso é bom, né? Quando você tem a confiança do teu chefe ali, pô, é outra parada. E aí eu comecei a fazer os salgadinhos e entregar os salgadinhos. Então, imagina o trâmite. Tinha, né? Mas no comecinho foi bem louco, né? Bem corrido, mas depois peguei o jeito. Então eu já peguei mais uma skill. Além de montar festa e fazer bolo, peguei a skill de salgadinho. Mas percebe que essa skill foi se desenvolvendo pela necessidade, não pelo interesse de ser tal coisa, sabe? E isso é o mais engraçado. E meio que você foi obrigado a aprender tal skill, senão você não ia alavancar, né? Pelo menos eu tinha essa imagem na cabeça. E aí, acabou que, pô, uma plantinha aqui, eu não sou muito fã de plantinha, não. Acabou que eu peguei essa skill sem saber, né? Sem saber. E peguei gosto. Peguei gosto de fazer salgadinho. Até hoje, assim, se eu pegar pra enrolar um salgadinho, eu me amarro. É mó relaxante, cara. Mó relaxante. Eu curto. Se você quer aprender a fazer salgadinho, o momento é agora, cara. O momento é agora. Aqui pode ir uma plantinha, né? Pode ir uma plantinha aqui no meio da... Ah, que bonitinho, mano. Nem parece o meu apartamento. Só que doideira. E aí, eu peguei essa skill, né? Então, eu comecei a fazer salgadinho e entregar. Eu entregava numa 50 cilindradas, né? E... Pô, essa plantinha é muito mais bonita que essa. Vou tirar essa. E aí, comecei a entregar os salgadinhos numa 50 cilindradas. E eu me achava o motoboy, né? Jackson 5. E isso foi me dando gosto da parada. Só que aí... Olha só que doideira. Eu recebia, sei lá, R$50 por dia, né? E eu só trabalhava quinta, sexta, sábado e domingo. Quer dizer, sexta, sábado e domingo. Então eu botei por semana 150, né? E não era... Hoje em dia, então, nem se fala. Mas naquela época, bota aí há 10 anos atrás, isso não era um dinheiro tão grande não, mas já ajudava. Então com esse dinheiro, eu queria investir em alguma coisa pra mim, né? Até que surgiu um momento... Nossa, essa aqui não é uma TV, isso aqui é um monitor. Até que surgiu um momento de eu correr atrás de alguma coisa pra investir em mim, né? A parte profissional. E aí, cara, eu comecei a
a observar o que tinha de interessante no buffet e as pessoas poderiam aproveitar de mim, né? Vou botar como exemplo o que aconteceu mesmo. Eu não vou te dar um exemplo fictício, não. O que aconteceu foi, tinha muita gente que ia fazer orçamento, né? E, pô, não tinha fotógrafo. E sempre perguntava, né? Ah, vocês têm fotógrafo pra indicar e tudo mais? E ela sempre tinha um fotógrafo ou outro que não tinha tanta confiança. Pô, ali eu via o momento, né? É a hora, filho. Vou pedalar e vou fazer o gol. E aí, o que eu fiz? Eu investi num curso de fotografia. Olha só. E aí já surgiu mais uma skill da necessidade. Então eu usava aquele dinheirinho, né? Se eu não me engano, era R$ 100 por mês. 100, R$ 120 por mês o curso e tal. Então dava pra eu pagar de boa porque eu não tinha tanta obrigação durante o mês, sabe? Durante os dias. Então eu ficava 100% focado no trabalho e no buffet, né? E também no YouTube, naquela época, né? Mas isso é um assunto para um próximo episódio. E aí, comecei a fazer o curso de fotografia. E o mais engraçado é que eu tinha, sei lá, menos de um mês de teoria da fotografia, né? E eu pedi pra minha ex-sogra, né? Pra ela comprar uma câmera pra mim. Porque eu ia virar fotógrafo e tudo mais. E ela, porra, super gostou da ideia. Porque ela já vinha de uma família humilde, lá da Paraíba, se eu não me engano. E eu tô diminuindo, né, a televisão aqui porque, né, eu não sou rico, né? Então vamos vir na realidade da situação. E aí, cara, eu pedi pra ela comprar a câmera pra mim porque eu ia virar fotógrafo. Ela ficou meio assim desconfiada, né, de que talvez eu poderia estar me precipitando, mas de qualquer forma ela me deu a câmera e eu fui pagando com o próprio trabalho mesmo. Então, meio que ela botou umas parcelinhas ali de R$ 50, tipo 10 de 50, 12 de R$ 50 e eu fui pagando, né, com o meu próprio trabalho. Então ela, toda vez que ela ia me pagar, ela descontava esse dinheirinho, né. E aí, cara, eu comecei todas as pessoas que chegavam lá no escritório, eu metia um migué e falava, a pessoa pedia, né, a indicação, né, e eu já falava, não, eu sou fotógrafo, eu posso fotografar e tal. E, cara, peguei o cliente. E foi assim o primeiro, né, o primeiro foi um perrengue, né, porque eu não sabia de nada, então eu ficava tirando as dúvidas, né? Sempre com algum professor, né? Ó, eu quero pegar esse job aqui primeiro e tal, como é que eu posso fazer? E eu fui assim, e consegui, né? Consegui. E aí, isso foi tomando uma proporção legal até de chegar a um ponto e eu ter dois trabalhos, e pique Julius do Cris, né? De ter dois trabalhos ali me pagando muito bem. E naquela época, né? Sei lá, 17 para 18, ou melhor, né, 18 para 19, para 20, assim, eu tava ganhando um dinheiro interessante, cara, interessante. Era até meio que um diferencial da minha idade ali na época, sabe? E a galera da minha época, eu acho que não tinha esse foco de trabalho, tanto que os meus amigos hoje, naquela época, estavam estudando, e hoje eu também estou estudando o que eles estudaram naquela época. Só que eu consegui construir mais coisas naquela época do que eles. Então, assim, meio que se tornou um balanço. É engraçado isso até. E eu acho que também seria um bom assunto para um próximo episódio. E aí, eu comecei a entender que, cara, aquilo ali era uma profissão, né? Aquilo ali era uma profissão. E ficou show de bola. Olha, o negócio ficou legal, cara. O negócio ficou legal. E aí, desbloqueei essa skill, né? Desbloqueei ela e consegui levar durante um bom tempo, né? Até que eu dei uma enjoada e voltei pro design. Só que aí eu já tava, né, naquele pique de fazer dinheiro, né? E aí desenvolvi uma pequena marca de produtos customizáveis. De novo, vinculado ao buffet. Eu ainda estava no buffet. Porque também aparecia clientes que perguntavam, você consegue customizar esse potinho de chocolate? Aí eu falava, aham, a gente consegue. E aí eu corri atrás de quê? De uma impressora
e também de um Photoshop craqueado na época, né? Craqueado. Pra conseguir fazer o que a pessoa pedia, né? E o mais engraçado é que eu consegui, além disso, ainda consegui trabalhar com, né? Eu não tenho esse móvel, não sei nem porque que eu botei. E o mais engraçado é que eu conseguia trabalhar com os salgadinhos, né? Que eu, obviamente, não deixei de ajudar, né? Os salgadinhos. Trabalhava com a fotografia, que deu pra casar de boaça, né? E também trabalhar com a customização. E aí, com a customização, a menina que eu namorava também me ajudava. Então, tinha ali uma parceria na época, né? Tinha uma parceria. E aí, enfim, né? Até que chegou o momento que o relacionamento acabou também. Eu tive, obviamente, que parar de trabalhar com a minha ex-sogra, né? Que não ia fazer sentido. Mas se tornou ali algumas skills adquiridas por meio do processo, né? Do processo da necessidade, vamos dizer assim. E, cara, eu acho isso muito foda. Eu acho isso muito foda, até porque, caraca, a televisão. Eu acho isso muito foda porque te dá autonomia de ser o cara de algumas coisas. Como assim, Cabral? Tipo, ser o cara que sabe, sei lá, fazer um salgadinho, fazer um bolo. Ser o cara que sabe, pô, sei lá, pilotar uma cinquentinha. É uma skill, não deixa de ser uma skill, né? Ou até mesmo ser o cara que, pô, sabe montar uma festa, sabe fazer um arco de bola. E isso eu acho sensacional, mano. Sensacional, eu acho isso sensacional. E, por incrível que pareça, eu me orgulho muito, mano. Eu me orgulho muito de ser esse tipo de cara que sabe, não é o que sabe tudo, mas é o que sabe alguns diferenciais, sabe? Tem alguns diferenciais. Tem algumas skills que talvez você olhe e fala, pô, cara, eu não sabia que o Cabral tinha essas skills, sabe? E é interessante você olhar por esse viés, porque você consegue entender como que tudo começa a se encaixar, mesmo que você não perceba, né? Mesmo que você não perceba. E eu acho que esse é o mais engraçado da vida quando a gente tá aprendendo alguma coisa, né? E, obviamente, depois disso, né? Depois que eu saí de lá, do buffet, eu fui me guiar de outras formas, né? E acabou surgindo a oportunidade da faculdade. Então fiz ali uma faculdade de publicidade e propaganda e já ingressei, né? Logo no meu primeiro período, eu ingressei numa empresa, né? Como estagiário, né? Que precisava de um designer. E olha só, eu não tinha feito nenhum curso, eu aprendi aonde? Lá naquela gráfica. E também com os produtinhos lá aqueles produtinhos personalizados. E também na minha faculdade eu aprendi fotografia e também design. E nessas duas aulas, né, nessas duas turmas, eu ajudei muitos colegas que não tinham nunca visto fotografia, pelo menos não a teoria, né? E isso foi bom, né? Isso foi bom porque, querendo ou não, aquilo ali me ajudou a enturmar, né? Olha só, o viés, né? Do aprendizado. Me ajudou a se enturmar com a galera, né? E me ajudou também a entender que aquilo ali fazia parte também do meu, como posso dizer, do meu dia a dia. E querendo ou não, né? Hoje faz parte sim do meu dia a dia, até porque acaba que você adquire aquilo e você não, como posso dizer? Você não pode se desfazer daquilo que você aprendeu, sabe? Que é bom, não é ruim não, sabe? É bom. Mas isso traz uma sensação de conforto, de que você não foi um bosta, sabe? Não foi um bosta durante todo esse tempo, né? Eu preferi o outro quadrinho bem melhor. E aí mostra que você, cara, sempre correu atrás. Então, assim, né, a princípio, né? Com tudo que eu tô falando aqui pra você, eu só queria dizer que é muito engraçado que a gente não consegue prever o que a gente vai aprender.
Loucura, né? Pô, poderia ser até como é que fala? Um... Meu Deus do céu, esqueci o nome. Um título para um livro. Pô, aí é loucura, pô. Aí é doideira. Mas eu acho engraçado esse tipo de crescimento, sabe? Eu acho que deixa... Vou ligar essa TV, hein? Ó. Deixa mais a entender que a gente não sabe de tudo, ou então a gente não aprende as coisas que a gente decide aprender, sabe? E a gente também nunca sabe quando vai usar, né? Olha que doideira. E aí, depois da minha faculdade, depois que eu aprendi e entrei nessa empresa, eu me dei conta que eu gostava muito de e-commerce. E olha só que engraçado, eu trabalho com e-commerce até hoje, sabe? Trabalho com empresas que fazem as suas vendas online. E eu aprendi na primeira empresa que eu entrei. E eu entrei como designer. Nossa, que loucura. O mais engraçado disso tudo é que logo depois que eu terminei minha faculdade, né? Eu, no meu modo desespero, né? Eu já emendei uma outra faculdade, né? E essa outra faculdade, ela também me deu algumas skills de... do próprio... Como posso dizer? Do próprio ramo, mas que não teoricamente falava do ramo, sabe? Então ensinava coisas novas também. Obviamente isso aí já é da própria faculdade, né? Faz sentido isso acontecer. Mas isso mostra que a gente tá sempre buscando algum tipo de aprendizado, mesmo que a gente não tenha esse objetivo. Não gostei dessa cortina não, vou tirar. Vou botar essa aqui que é mais... E aí hoje, eu tô fazendo uma faculdade de ADS. É uma faculdade de análise e desenvolvimento de sistema. O famoso garoto de programa. E cara, eu sempre quis ser, né? Sempre quis aprender a programar, vamos dizer assim. E isso me deixou feliz pra caralho, mano. Porque é um sonho que eu tô realizando de muitos anos atrás. Né? De muitos anos atrás. E digo mais, tá? Digo mais. Ih, olha, tem uma outra cortina aqui melhor. E digo mais. Hoje em dia, acaba sendo um objetivo muito maneiro que eu consegui integrar no meu dia a dia, sabe? Hoje, quando eu tenho amigos que querem fazer a mesma coisa, né? Eles me perguntam, olha só que loucura, como se eu tivesse a resposta de tudo, mas eu acho isso foda, cara. Eu acho isso foda. Porque meio que os caras estão confiando em você pra você solucionar uma espécie de problema deles. Entende? E isso é foda, cara. É a mesma coisa que o cara me perguntasse, cara, como é que eu faço um bolinho de bacalhau? Pô, eu ia me sentir o cara de explicar, pô. Entende? Então eu acho que, por via das dúvidas, cara, tem que estar sempre correndo atrás de alguma coisa pra aprender. Porque tu não sabe quando que tu vai usar. Entendeu? E isso é maneiro, cara. Você ter como um objetivo, sabe? Porque você acaba tendo como aquela, como é que fala? Aquele objetivo único de ser o cara que quer aprender tudo. Eu queria muito ser esse tipo de cara, né? Que vai aprender tudo. Mas eu sei que não é bem assim que a parada funciona, né? Mas se eu pudesse escolher, cara, eu escolheria aprender tudo. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo que eu quisesse aprender, eu aceitaria. Não aceitaria aprender por osmose, sabe? Acho que seria muito mais consequência da vida. Eu teria que passar uma necessidade X pra aprender tal coisa. Não, eu queria meio que escolher. Sabe, não depender de uma... Como posso dizer? De uma necessidade existente pra aí sim eu aprender alguma coisa. Entende? Eu acho que por via das dúvidas, eu prefiro ainda escolher aprender alguma coisa. Sabe? Mas, querendo ou não, uma hora você vai usar uma skill básica tua, sabe? Uma build básica. Isso é foda, eu acho sensacional, cara.
Porque, de qualquer forma, você já aprendeu. E a galera não pode tirar isso de você. É o famoso... Vão-se os anéis e ficam-se os dedos. Eu já ia falar o contrário, né? Vão-se os dedos e ficam-se os anéis. Imagina. O cara em vez de roubar o anel, lá ele, o maluco roubou o dedo dele. Caralho, que pensamento é esse? Mas é engraçado, né? Às vezes eu tenho uns pensamentos piroca desse aí. Mas, se ligou? Cara, eu acho isso maneiro. É uma... Como posso dizer? É uma configuração básica sua como ser humano. Tipo, o que o fulano tem de experiência? Pô, o cara faz um pãozinho de queijo. É doideira, filho. E ele aprendeu lá na fábrica de pão de queijo. Olha só. O cara é vivido, pô. Quando o cara mete uma dessa, o cara é vivido. Não adianta. O cara é vivido. Ah, pô, o maluco tem a experiência básica dele. É, porra, pão de queijo. Pô. Numa roda de amigos da Larica, tu é o cara do pão de queijo, pô. E foda-se. Entendeu? Os caras vão te lembrar como o cara do pão de queijo. Ele não quer saber se você é advogado. Ele quer saber se você vai acabar com a larica dele, pô. Tu é o cara da solução, tu é o cara do pão de queijo. Entende? E essa skill tu adquiriu há 8 anos atrás. Vou chegar essa mesa pra lá, né? Há 8 anos atrás que você adquiriu essa skill básica, né? Essa build. Porra, isso é muito foda, mano. Querendo ou não, porra, sei lá, o Jorginho, ele é policial militar, mas ele faz uma lasanha de carne moída que meu parceiro, qual é o nome daquele cara que é chefe? O Masterchef lá é ficar de xereca, pô. Entendeu? Porque o cara é PM, mas ele mete uma lasanha que é absurdo. E que ninguém sabe fazer, pô. E o cara não conta pra ninguém. Direito dele, direito autoral, né? Entende? Pô, isso é sensacional, mano. Tipo, tu não sabe, sei lá, lavar uma roupa. Mas tu faz um arroz soltinho, acabou, filho. Tua skill básica. Entendeu? Ninguém vai nascer com essa skill. Vai ter que aprender. Aí é que tá. O cara vai aprender na necessidade. Entendeu? Ou então ele vai ver o seu potencial com um arroz soltinho e vai pedir pra você ensinar. Pronto, filho. O professor do arroz solto. Tá maluco, filho. Isso. Entendeu? Então acho que seria uma boa a gente pensar nessa possibilidade das coisas que a gente aprende por necessidade e não por querer. Às vezes só não é a hora de tu aprender tal coisa. Bom botar assim. Às vezes é a hora de você não aprender, sei lá, aprender a tocar violão. Só que, pô, não é o momento de você tocar violão. O momento agora é de você aprender a descascar batata, porque você trabalha num restaurante. E aí você vai ter que decidir se você vai ser o cara pica que descasca batata ou o cara que só sabe tocar violão. Pros seus amigos, tu é o pica também. Porque tu acabou de aprender a tocar violão e tá salvando o rolê de um cara que brotou nesse rolê contigo, só que o dia dele tá uma merda. E com você tocando violão, o pouquinho que você sabe tocando violão, tu melhora o dia do cara. Entendeu? Então assim, aí você consegue até usar duas coisas ao mesmo tempo, né? Aprender duas coisas ao mesmo tempo. Doideira, né? Papo de maluco. Mas eu acho que é isso aqui, cara. Isso aqui eu acho que... Isso aqui é o padrão, né? A gente bater um papo de maluco. Doideira, doideira. Eu apoio. Mais papos de maluco, né? Eu acho que é isso. Pô, aqui seria bom um móvelzinho, né? Vamos botar um móvelzinho pra receber a visita. Vai receber você, pô. Você que vai vir aqui visitar meu apartamento, né? Vou botar aqui, ó. Pá, ó. Uma mesinha aqui. Essa mesinha humilde.
E aí eu vou botar aqui, ó, pra receber você com a minha cafeteira humilde aqui, ó. Pronto. Aí, ó. Show de bola, né? Não tem mais aquelas mesinhas de drink, né? Cara, existem essas mesinhas de drink que você tem que fazer. Eu acho que você tem que fazer... Aqui, ó. Eu acho que você tem que mandar fazer, não? Essas mesinhas de drink. Acho que você tem que mandar fazer, mano. Mas, pô, eu acho sensacional essas mesinhas, mano. Eu acho sensacional. Ah, a visita consegue passar por aqui, ó. Eu acho sensacional essas mesinhas. Vou botar branca. Eu acho sensacional essas mesinhas, cara. Porque, sei lá, dá um tom de vintage. Não sei se seria vintage o nome, tá? Mas dá esse tom de vintage, pô. Eu acho loucura. Aí, ó. E tem uma cafeteira aqui pra te receber, né? Pá. Aqui nas gavetinhas tem a colherzinha pra você mexer. Deixa eu ver se tem outra coisa aqui que a gente possa botar. Ah, as xícaras, né? Botar aqui o Pires. Engraçado, né? Pires. Será que é o nome da pessoa que deu o nome disso aqui? O apelido da pessoa era Pires. Tipo, o meu é Cabral, só que o meu nome é Lucas. Só que a galera me chama de Cabral. E aí, tipo, ficou Cabral. Entendeu? Então, será que o cara que criou esse pratinho aqui, o nome dele era, sei lá, Armando, pô? Entendeu? Armando e ficou... O nome dele é Armando Pires, só que o cara, chefe dele, chamava ele de Pires. E aí ficou Pires, pô. É loucura isso que eu tô falando? Talvez seja, né? Mas aí a gente tá aqui pra isso, né? A gente tá aqui pra isso. Aí eu vou deixar aqui, ó, com um coraçãozinho. Será que a gente consegue botar aqui em cima? Não? Consegue. Consegue não. Opa. Opa. Aí, ó, consegue. Aí, show de bola. Vou até virar aqui, ó. E, ó. Agora deu pra gente centralizar. Eu acho que o nome do cara era, sei lá, Jorge. E o nome dele era Jorge Pires. E o chefe dele chamava ele de Pires. E ele inventou aquele pratinho ali. Eu vou botar vários pratinhos aqui. E aí o cara começou a chamar ele de Pires, pô. Deu o nome do prato. De Pires. Eu acho que é muito grande, né? Eu acho isso foda, pô. Levar o teu nome. Igual o cara do Orkut, né? Mais engraçado que a gente falava que a gente ia entrar no Orkut. Entrar no cara, olha só que loucura. Na época, na nossa sociedade já formada do lá ele, ia ser sempre no vou entrar no lá ele. Não ia ser mais Orkut, né? Mas eu acho que isso aí também seria um assunto pro próximo também. É isso. Acho que deu tempo da gente trocar uma ideia antes de eu ir dormir, né? Então eu vou indo dormir. Se você tá vendo isso aqui de manhã, é um bom dia pra você, tá? Mas se você tá vendo isso já à noite também, querendo ir dormir, então uma boa noite pra nós. Agora, se você tá aí no seu horário de almoço, olha pro teu relógio aí, vê quanto que falta, se dá tempo de você ir no banheiro, dar uma fofocada ainda, entendeu? E depois voltar pro trabalho. Agora, se você tá no trabalho e me escutando, dá uma revisada no que tu tá fazendo, porque às vezes tu tá raciocinando junto comigo e tem TDAH igual eu tenho, e errou tudo. Aí vai ter que refazer tudo de novo e você vai querer me culpar. Acho que não é esse o nosso processo de amizade, né? É isso. Vou ficando por aqui. Talvez eu encontre uma outra possibilidade de a gente também bater um papo mais tarde. Mas até lá, eu vou pedir para que você deixe só o seu likezinho se você estiver escutando isso pelo YouTube. Se inscreve no canal, porque agora a gente tem um canal aqui do... Não é do podcast, né? Mas aqui a gente tem que ser nomeado como podcast ou então música. E você não tá me vendo aqui, né? Tocando um violão. Então, você consegue se inscrever no canal e dar um likezinho aqui, né? No YouTube. Deixe seu comentário de tudo que a gente falou aqui. O que tu concorda, o que você discorda. Ou se você quer contar a tua história.
Eu posso até comentar a tua história aqui, porque se você comentou no meu vídeo, significa que você tá me dando a liberdade. Agora, se você tá no Spotify, eu vou ler os comentários, que você pode deixar aí teu comentário também. Então não deixa de seguir aqui o podcast. E eu acho que é isso, né? Acho que é isso. Vou ficando por aqui, gente. Um beijo. Espero que amanhã eu tenha mais assunto pra falar com vocês. Fechou? É isso. Bye, bye.